Tô no computador, aham. Certo. Você tá vendo esses 3 pontinhos aqui na parte de baixo do Google Meet? Peraí. Tô. Pode crer. Tô vendo sim. Você vai clicar neles, depois clique em alterar, se tiver em português, né? Clique em alterar Sim. layout e depois em destaque. Tá, peraí, então. Alterar layout, destaque. Ok. Beleza. Perfeito. Uhum. A sua lousa ficou no centro da tela. Isso, é isso aí. Daí você pode também passar o mouse ali no seu, tá escrito você, ou eu acho que tá a tua câmera, não sei. Sim, 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 sim. Aham. Clicar naquelas setinhas para minimizar, daí tu consegue enxergar melhor a tela. Ah, legal, beleza. Isso Uhum. tudo para ficar com a tela maior, né, para enxergar bem. Sim. Beleza, moça. Então você me mandaste, ainda não me mandou, né? Não, vou te mandar agora. Peraí, tô vendo aqui como é que eu te mando, porque parece que não sei se esse PDF tem algum tipo de proteção. Em teoria, eu consegui baixá-lo no meu outro documento. E também tem uma lista de exercícios que o professor já disponibilizou, Pô, você o já qual fala eu... francês? Que massa, né, cara? Nossa. Sim, eu falo francês e alemão, na verdade. Eu tive que aprender as duas línguas para entrar na faculdade. E isso, na verdade, foi algo que me deu esperança de conseguir vencer essa barreira de relembrar física, porque eu moro aqui há 2 anos, na verdade, né? Uhum. E a gente veio para cá porque meu marido recebeu uma proposta para a Amazon. Então, ele é engenheiro de software, aí ele começou a trabalhar na Amazon. E no Brasil eu era analista de sistemas, eu era também da área de TI. Só que eu nunca gostei muito. E eu sempre quis ser médica, mas no Brasil é muito caro fazer uma faculdade de medicina. Então eu desisti. Aí quando a gente veio para cá, eu pensei, e se eu estudasse? Porque em teoria os estudos aqui são mais acessíveis. E aí eu dei uma Se tu olhada, conseguir, né, meu, fazer aí, tu sim, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Nossa. sim. E daí eu vi que tinha a faculdade aqui, tinha como fazer e tal, mas eu ia precisar aprender alemão e francês, no nível C1, no caso. Mas aí eu Tá. resolvi que eu ia fazer. Tu E aí eu aprendeu fiz. francês em nível C1 já? Sim, francês e alemão. Nossa, Francês você é eu. uma monstro, então, do conhecimento. Meu Deus, cara. Eu fiz. Francês foram 9 meses e alemão foi 1 ano. Ah, isso aí tu vai tirar de letra, então. Assim eu espero. Que é Tá. isso, saber tão bem matérias difíceis assim, ainda mais. Eu acho francês muito difícil. Eu tentei aprender e, meu, é parecido com português. Parecido nada, tá louco? Você achou difícil? Nossa, No demais, começo é achei demais. difícil. No começo é difícil mesmo. Mas depois que você pega, assim, você se acostuma e aí vai. Poxa, que É, legal. é mais fácil. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu faço para te mandar o arquivo? Eu te mando aqui Pô, mesmo? pode mandar pelo Ah, WhatsApp. tá, é verdade. Eu vou te mandar pelo WhatsApp, bem lembrado. É que eu não quase utilizo o WhatsApp no computador, e aí eu esqueço completamente desse recurso. Então, te mandei aqui o arquivo, que é aquele que eu compartilhei algumas fotos, e vou compartilhar contigo também a lista de exercícios, a qual a gente não precisa fazer, porque eu espero, assim, o meu objetivo de fazer a aula contigo é entender os conceitos, para depois sozinha conseguir aplicar e resolver os exercícios mesmo, sabe? Claro. Então, esse é o Mas objetivo. a gente poderia resolver um ou outro assim, só para ter um norte. Seria bom eu ver tua lista só para ver até onde eu tenho que te explicar e Sim, tal. eu vou te mandar ela aqui agora. Pronto, te mandei os 2 arquivos. Ah, isso aqui já é mais física. Uhum, Uhum, entendi. Ô, louco, tem até física relativística aqui. Que é isso? uhum, sim, Nossa, o nível é pesado, hein? pois O é, nível tá longe de ser nível de ensino médio, isso aqui. Pesado o nível. E, sim. e para quando tu precisas de tudo isso? Então, a verdade, deixa eu te acompanhar. Qual arquivo tu tá olhando? O de O exercícios de ou... exercícios. Ah, tá, o de exercícios, ok. Para essa semana agora, eu preciso só da primeira página.
da primeira página, a página 1, Isso. das 18 a A 1 página só. 1. Isso. Cara, a página 1 já tem 3 exercícios absurdamente complicados já. Pra falar a verdade, não sei nem se eu consigo resolver, assim, sem dar uma boa pensada antes, sabe? É Sim, pesado esses sim. exercícios. Uhum. Ele já deu a Pois é, resposta e tudo, né? Uhum. sim, Bem difícil. Meu, velocidade relativística é uma coisa que a gente vê pouco, sabe? O pessoal me pede mais coisas assim. Mas, assim, eu sei, claro, estudei isso na faculdade e tudo mais, mas eu quero dizer, é um nível bem alto isso aqui. Bem sim. alto. Entendo o que você quer É dizer. normal tu se sentir perdida, sabe? Porque, de fato, Sim, não. Tem gente que na faculdade não vê isso. Então, sim. É. Enfim, mas é bom você me dizer isso, porque daí eu fico menos desesperada. Porque fica quando tranquilo. Meu, é isso, cara. o professor começou a explicar alguma coisa, ele não explicou esse exercício, na verdade. Ele explicou esse outro documento aqui, que é o que começa escrito Mechanic, que é onde eu até tirei algumas fotos para te mandar. E aí tem aqui a lista Uhum. de coisas que a gente vai aprender, e aí depois tem a bibliografia e tem a introdução, que aí tem as unidades, né, sistema internacional de unidades, e aí começa aqui nos ângulos. Ele explicou, na verdade, essa parte de ângulos, e até ângulos. Ele não chegou a entrar em massa de volumes, massa volumétrica. Aham, tá. Mas Entendi. eu tinha esperança, porque na verdade eu ainda não tinha dado uma olhada a fundo no exercício. Eu tinha esperança que a primeira página ia ser em cima, assim, aqui dos ângulos, mas então não Esquece. tô com você. Esquece. Longe disso, mas muito longe disso. Nossa, por exemplo, isso aqui é adição de vetores, só que aplicado a um objeto extenso. A outra questão ali, a gente vê na faculdade em Física 4. Então é um Nossa, negócio lá em cima, entendeu? Velocidade sim. relativística. E a terceira, condição de equilíbrio, meu, só algumas engenharias vêm, né? Uhum, E nós da física, sim. Então, de fato, não é a primeira sessão da tua apostila, não, sabe? Não é a primeira sessão uhum, daquilo que você me mandou, não. Longe entendi. disso. É coisa do livro todo, por exemplo. Aqui, ó, aquele segundo exercício, né? Ó, o terceiro tá na 10 Uhum. e o segundo tá na 13. Ah, sim, realmente. É bem avançado. Bem avançado. Então é uma lista assim bem diversa. A gente Sim. pode dar uma conversada sobre os exercícios, mas assim, se fosse para ver toda essa matéria, bem, Uhum, como eu te falei, de matéria de 4 físicas, cada física no mínimo 60 horas na faculdade, então é muita matéria, sabe? Para ver bem, sim. assim. A gente pode ver umas Uhum, coisas por cima e tal, principalmente se você já tentou estudar, né? Já pegou para ver uhum. alguma coisa, tentou fazer uma questão ou outra? Não cheguei nesse ponto, porque eu queria seguir na ordem, né? E aí eu estava vendo a questão ali dos ângulos do outro arquivo que eu te mandei, Aham. e estava seguindo aquela ordem, na verdade. Eu ia ir para os exercícios depois que eu, pelo menos, chegasse onde o professor parou, sabe? Cara, que livro velho, hein? Por que que ele não usa um livrinho melhor? Tá louco. Uhum, acho que é de 1966, alguma coisa assim, a primeira Cê é edição. louco. Tanto livro melhor, com explicação melhor, desenho. O cara me manda Uhum. um livro desse só com forma. Tá louco. Essa Sim, galera tá nem aí pra didática, né, cara? ele é Que meio é isso. conhecido por ser meio atrasado, assim, pelo que o pessoal já falou. E não tem um exercício, um exemplo resolvido. Meu Deus, cara. É. É totalmente tosco isso aqui, tá louco. Ah, meu, eu não sei nem como começar aqui. Tipo, por onde começar pra ti? Porque a gente pode ver os ângulos aqui, mas ele passou um monte de coisa que, sabe, tem que ter um desenvolvimento pra poder entender direito. Que não Uhum. tá no exercício ali, definitivamente. Sim, sim, Uh! Bem, vamos dar uma olhada aqui na tua apostila primeiro, então, só pra gente dar uma respirada aí. tá bem. Que o bagulho tá doido aqui, moça. Senhor do céu, vamos ver. Ó, capítulo de ângulos, né? Isso. Ele Uhum. começa com essa introdução aqui de unidades de medida. Isso aqui é bem normal, né? Apesar de Uhum. ele quis complicar, mas é basicamente converter de. Tá falando aqui das unidades do Sistema Internacional de Unidades, que por Uhum. sinal fica por aí na França. Eles definiram Uhum. esses carinhas aí. Então, existem unidades específicas para cada tipo de coisa que você está medindo. Por exemplo, se você quer medir comprimento, você tem que usar metro. É essa unidade que Uhum. os cientistas usam.
Apesar de que para algumas coisas a gente usa centímetros, quilômetros, né? Uhum. Mas a gente vai usar Sim. metro. Ele está mostrando como é que foi definido, né? Mas isso é totalmente inútil. É só tu saber que para comprimento é metro, para massa é quilograma, para tempo é segundo e assim vai, né? Uhum. Beleza. Agora ângulos, né? Sim. Muito bem. O que que acontece quando a gente está falando de ângulo? A gente, no contexto de física, usa muito ângulo quando a gente vai ter movimentos circulares, né? Mas não só isso. Porque às vezes é necessário fazer um negócio que a gente chama de decomposição vetorial. Uhum. Escrever um vetor como a soma de dois outros vetores, em Tá. direções específicas. Então, assim, ângulo, meu Deus, é para tudo que a gente usa, sabe? Tudinho. Apesar de que aqui ele está falando do ângulo em si, né? Tipo, Sim. aqui ele está definindo o ângulo como uma seção aqui de uma circunferência, né? E Uhum. você pode até calcular qual é, por exemplo, o comprimento dessa circunferência aqui, desse arco de circunferência, com essa expressãozinha. Então, caso tu saibas qual é o ângulo θ e o Uhum. raio dessa circunferência, você consegue encontrar esse arco de circunferência L aqui. Tá. Note que isso pode ser bem interessante quando a gente pedir, por exemplo, quanto que um corpo se moveu, se deslocou num movimento circular, né? Pode ser interessante Tá. isso. Daí tu pode estar olhando esses negócios, tá, professor, mas esse D aqui, esse dθ, esse dl, o que que é isso? Pois é. Uhum. Esse cara é algo que vem do cálculo 1, é um diferencial. A Tá. gente usa esse D meio que para definir algo que é extremamente pequeno, uma coisa infinitesimal, a gente chama, que Uhum. tende a zero. Então, de certa forma, ele está nos dizendo o seguinte, que um infinitesimal, ou seja, um pedaço mínimo desse comprimento L aqui, pode ser dado por meio dessa equaçãozinha aqui, só Uhum. que na forma dela diferencial. Então, no caso, tu passa o R multiplicando, eu não sei como é que tu tá de matemática básica, né? Se eu te pedisse para isolar o L aqui, né, eu teria que ver como é que você tá de matemática básica, se você sabe fazer esses negócios de passar multiplicando, dividindo, né? Coisas da. Uhum. Não, está tranquilo. Foi o meu trabalho de ontem, de hoje, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Eu revi essas coisas. Eu peguei um canal no YouTube e fui seguindo. Ah, que maravilha. Daí Sim, isso já dá um up aí, porque ter que rever a matemática também é complicado. sim. Claro, por mim eu revejo tudo contigo. O problema é que eu tô preocupado contigo, né? Que a matéria não é Sim, fácil. sim, Beleza? sim, sim. Então, beleza. Então, no caso aqui, minha amiga, o raio é fixo, né? Essa distância aqui é uma das definições da circunferência, né? Para tu definir a circunferência, tu tem que ter um raio específico. Então, esse raio aqui é fixo e ele está me dizendo o seguinte: então, se eu queria um pedaço infinitesimal desse pequeníssimo, desse L aqui, é igual, esse pedacinho vai ser igual a R, que é o Uhum. raio da circunferência que eu estou tratando, vezes um infinitesimal de ângulo, um ângulo pequeníssimo. Tá. Daí, por que isso? Coisa inútil, professor. É, parece meio inútil, só que quando a gente vai resolver questões mais avançadas, que precisa usar integrais, derivadas, isso é muito importante, tá? Uhum. Daí me diz uma coisa, você já sabe o que é uma derivada ou uma integral? Não, essas coisas eu não cheguei a ver. Pois é, beleza. Então, tá, ele continua aí e tal, e vai falando desses ângulos, mas claro, né, essa parte do livro de física aqui é só uma revisão matemática que o teu Tá. professor propôs aqui para física de verdade, né? Que vem Uhum. depois. Então, ele resolveu um exemplinho aqui, vamos ver. O Sol tem um diâmetro de 1,4 vezes 10 na 6 quilômetros e se move, né? Se encontra. Está, que se encontra, beleza. Uhum. E se encontra a uma distância de 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros da Terra. Calcule o diâmetro aparente por um observador da Terra. Muito bem, vamos olhar o desenho que ele fez. Então, aqui está a Terra, aqui vai estar o observador da Terra, Ok. né? E o que é o que ele está pedindo? Está pedindo o diâmetro aparente do Sol, né? Ele devia ter deixado mais claro aqui, que não tem como um Uhum. cara na Terra observar o diâmetro da Terra, né? Verdade. E, pô, o cara viajou. E daí o que que acontece aqui? Note que ele nos falou, né, o que Uhum. seria a distância da Terra até o nosso querido Sol, que é, ele chamou de a risão aqui no desenho. Vamos identificar cada coisa que o teu prof colocou aqui, né?
Rzão aqui é a distância da Terra até o Sol, que no enunciado diz ser 1,4 vezes 10 na 6 quilômetros. Agora me diz uma coisa, você sabe o que significa esse 10 na 6 aqui? Não. Esse 10 na 6 aí já é uma coisa lá da matematiquinha do fim do fundamental, sabe? É um Uhum, negócio que a isso gente eu já chama não de lembro. notação científica. Tá. Tu já não O lembra não, mais, né? não, o nome eu lembro, mas o que é eu não lembro. Eu Ah, até fiz certo. uma lista de conceitos matemáticos aqui para eu relembrar, mas é muito provável que eu tenha esquecido algumas coisas. Isso, é que uma das coisas mais importantes da matemática são as regras de potenciação, né? Daí tem o seguinte, existe uma coisa que quer nos ajudar, né? Porque se tu quiser ficar falando a distância em quilômetros do Sol até a Terra, tu vai falar um número que não tem nome, de tão grande que é, né? Uhum. Então, o que acontece é que para números muito grandes ou números pequenos, a gente cria essa notação científica, que é uma forma de você reduzir a quantidade de zeros que você vai escrever no seu número. Por exemplo, aqui, né, esse 10 na 6, ele significa 1 com 0,6 do lado, ou seja, eu acho que isso é 1 milhão, né? Tá, Então, ficaria 1,4 vezes 1 milhão aqui. Esse 10 na 6 vale 1 milhão. entendi. Quando Isso. você começou a falar, eu lembrei. Ah, que maravilha. Então, no Uhum, caso, o Sol, ele tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. E está uhum, uma distância da Terra de 1,5, que eu acredito ser aqui, então 150 milhões de quilômetros, tá? certo, Então esse Rzão aqui é o tal dos 150 milhões de quilômetros. tá. Muito bem. E o Rzinho aqui é o raio do Sol que ele falou ali também. Então, se a Uhum, gente está querendo saber o raio aparente, né? Qual que vai ser? Se bem que ele falou aqui, o diâmetro aparente. Né? uhum, Ah, isso é bem específico aqui, do jeito que o teu professor faz as coisas, que eu nunca vi um problema como esse, mas eu entendi o que ele fez, só que assim, achei meio tosco, achei meio bobo, né? uhum, Não se faz isso aqui hoje em dia, vamos dizer assim. Ele falou que esse diâmetro aparente é o ângulo. Então ele está calculando o ângulo, em outras palavras. Ele quer saber qual é o ângulo que parece que o Sol tem aqui, que é esse ângulozinho teta da figura. Então, tu pode esquecer o problema agora uhum, espacial aqui e pensar só no ângulo. tá, Esse ângulo, né, ele é dado como? Se a gente olhar a equação aqui, θ igual a L sobre R, certo? tá. Uhum, L sobre R. Então, o que que é esse L aqui? Esse L é o comprimento que tu está tratando. Aqui no certo. caso, esse pedacinho. Uhum, Aqui na questão do Sol, é esse cara aqui, ó, que eu estou passando o mouse. É tipo metade do Sol aqui. uhum, É isso que eu estou pegando. Então, vai ficar isso. Então, como θ, né, de acordo com a equação que está aqui, talvez seja bom tu anotar, é L uhum, sobre R, né? Então, é o tamanho que eu estou vendo aqui, que aparentemente é 2R, né? sim. Dividido pelo Rzão, que no caso ali era a distância, daí tu substitui os Uhum, valores que o enunciado deu e vai ficar que o ângulo é 9,3 vezes 10 na 3. Daí agora tu está vendo aqui um 10 com um número negativo em cima, né? Com o uhum, número positivo é fácil, é só colocar um monte de zeros ao lado, né? Mas com o número negativo é reduzir. Então 10 na sim. menos 3 é tipo o número 0,001. Uhum, Pequeno, então, ou seja, tu está reduzindo aqui, então tu vai ter um ângulo bem pequeno. E é isso que ele está sim. dizendo, o ângulo aparente é isso. Ah, beleza. Daí tu Posso só falou te que fazer ele uma não pergunta? sabia. Oi? Posso só te fazer uma pergunta rápida? Claro, claro, pergunte. A unidade de medida ali é rádio, né? Isso, É, radianos, isso mesmo. tá. É porque é um ângulo, essa é no caso, é a unidade de medida para representar ângulos quando a gente calcula radiano? Exato, exato. A medida que Ok. a gente usa, que aparece naturalmente, é o radiano. Às vezes a gente usa graus, por exemplo. Uhum, Mas nas contas, naturalmente é o radiano, tá? O pi, por tá. exemplo, é uma medida em radiano. Uhum, beleza. Beleza. Então tá, ele vai falar uns outros papos aqui, mas assim, achei essa questão meio boba. Se a gente quer ver ângulo, a gente pode ver de outras formas aí. Daí Tá bom. ele tá falando agora aqui uma outra parte, né? Se não me engano, é a última parte desse primeiro capítulo. Uhum, Massa volumic, eu acho que ele tá falando de densidade aqui, porque eu não sei que letra grega é essa. uhum. Eu Normalmente eu também acho que não. é o Rho, mas é que é um Rho muito feio. Entendi. O Rho igual a massa dividido por volume. Rho normalmente é a letra grega que a gente usa para denotar densidade, que eu acredito que você saiba intuitivamente o que é, né? Densidade. Uhum, Para obter ela é massa dividido por volume. Então, né, o que diferencia de um elemento para o outro aí é a densidade.
Daí ele vem com esse papo de integral. Uhum. Tudo bem. Uma hora na faculdade a gente faz isso, mas não tão no Sim. começo, assim, sabe? Ele Uhum. tá meio que Entendi. pondo a carroça na frente dos bois aqui, não precisa de tudo isso no começo, sabe? Entendi. Assusta um pouco, né? Mas o que ele tá dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, Bárbara. Bárbara é o nome da minha irmã, por sinal. Ah, é? Aham. É o seguinte, ele está te dizendo que se tu queres encontrar a massa de um objeto, Uhum. ok? Só que de um objeto que tem uma geometria toda aleatória, pode ser a geometria que for, pode ser, por exemplo, a massa de uma janela ou de uma coroa, né? Você pode fazer o seguinte, a integral de cada pedacinho de massa. Claro que para entender isso, tu precisa de um curso de 90 horas de cálculo, tá? Então eu vou ter que te passar Sim. por cima aqui. Daí Uhum. agora eu vou te resumir o que é uma integral, para quando eu falar integral tu entender. Tá. Integral é um somatório de tudo. Tudo que tu tá querendo estudar e tu soma infinitesimal por infinitesimal, isso é uma integral, tá bom? Tá bom, entendi. Então, pense em integral como um somatório. Então, é o somatório de todos os DMs, ou seja, todos os Uhum. pedacinhos de massa, infinitesimalmente pequenos. E, de acordo com essa equação aqui, ó, se você diferenciar ela, você vai encontrar Uhum. que o DM é igual a ρ vezes dV, sendo ρ uma Tá. característica constante, e o DM, então, tem a ver com a geometria, né? Afinal de Uhum. contas, um objeto vai ter uma determinada massa, dependendo também do seu tamanho, né? Um Certo. elefante tem mais massa que um cachorro, por causa do tamanho dele, né? Uhum. Certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, que a massa depende do volume, tamanho. Então ele substituiu o DM aqui por densidade vezes volume. E daí ele escreveu uma coisa bem estranha, né? Ele Uhum. escreveu aqui essas três cobrinhas. Uhum. O que ele quer dizer com isso? Que quando você vai calcular a massa do objeto, que é o que está sendo interessante aqui, você pode dizer que é a densidade desse objeto Uhum. integrada, ou seja, somatório, né, como eu te expliquei, nas três Uhum. dimensões que esse objeto existe. Então, tanto na dimensão horizontal, quanto na vertical, quanto na de profundidade. Então, ele está falando para somar coisa para caramba aí, basicamente é isso, tá? Então, não Tá. se assuste quando você vê esse símbolo. Ele só está te dizendo que tu vai ter que somar de um jeito especial. Basicamente é isso. Uhum. Muito bem. Daí acabou o capítulo. Ah, não, chegou em vetores. Aqui novamente, isso aqui no Brasil, né, na verdade em qualquer curso de cálculo, que tenha cálculo, isso aí é um negócio que a gente chama de geometria analítica. É outra matéria Uhum. de mais umas 40 horas, tá? E ele Certo. passou tudo em uma folha. Sim. É triste, né? E também é outra coisa que a gente não vê no ensino médio, então não precisa se preocupar, tá? Sim. E ele está falando aqui basicamente sobre vetores, que são elementos que descrevem módulo, direção e sentido de algo, né? Pode ser força, velocidade, deslocamento, por aí vai. Ele está falando algumas características matemáticas dos vetores, né? Que aqui não é física, né, ainda. Tá. Podemos usar física para resolver problemas disto, mas isso aqui é só matemática ainda, não tem física. Uhum. Daí ele está falando aqui sobre a característica do vetor, que se tu multiplicar uma constante na frente dele, ele aumenta de tamanho, e algumas características de soma, e por aí vai. E daí essas equações aqui são todas equações conhecidas de somas de triângulos, né? A lei dos cossenos e a lei dos senos. São Uhum. coisas que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. E daí Tá. tá aí, são fórmulas para serem decoradas, entendeu? Uhum. Uhum. Muito bem. E por aí vai. Então, tipo, eu quero dizer assim, só nessas primeiras páginas ele já passou muitas coisas de várias matérias diferentes. Entendi. E aqui, neste exemplo, por exemplo, ele já está falando, misturando vetor com ângulo e com uma matéria de física chamada a velocidade relativa. Né? Ele quer saber aqui quanto tempo demora para chegar no outro lado do rio, sendo que existe a correnteza te puxando para a direita e o motor do Uhum. barco te puxando para cima. Né? Esse é um tipo de problema que a gente aprende em física lá no primeiro ano do ensino médio também. E dá para Certo. fazer aqui, sabe? A Uhum. questão é, a gente tem que focar em alguma coisa para tu sair sabendo isso da aula de hoje. Eu acho que seria mais proveitoso dessa forma. Tem algo que tu assim, meu, quero tanto aprender isso hoje, se o professor falasse ia ser legal. Tem algo aí? Não, como eu te falei, é bastante, e você mesmo constatou, é bastante conteúdo, então eu também não sei exatamente por onde começar, sabe? Eu acho que eu vou confiar na tua opinião, daquilo que tu acha que eu deveria começar, que talvez não seja tão complexo, porque
se... É por isso que eu comecei a rever todos os conceitos muito básicos, porque quando eu, por exemplo, peguei para olhar ângulos, meu Deus, mas eu não lembro mais o que é um ângulo. E não adiantava eu tentar estudar ângulos sem saber outras coisas mais básicas. Então, talvez alguma coisa que tu veja que as coisas anteriores eu saiba, mas que tá aqui, enfim, confio no que tu me recomendar. Certo. Bem, algumas coisas. Quando você vai ter a prova, a tua primeira prova, assim, disso? Então, esse é um outro grande problema do ensino aqui. Por exemplo, essa disciplina, não existe, o método avaliativo é um só, é no final do semestre, é um exame com todo esse conteúdo. E o final de semestre é quando? É em janeiro. Certo, então tem bastante tempo. A matéria é física, como tu me falou, beleza. Isso. O nome da Tem matéria é bastante tempo física, até lá. entre parênteses, biofísica. Perfeito. Biofísica. Então provavelmente logo vai cair algumas coisas específicas de biomecânica, etc. Uhum. Olha só, tu disse que tu tem que entregar essa lista, essa primeira página da lista quando? É segunda-feira. Assim, a única forma de a gente conseguir fazer essa lista é se eu fizer, tá? Uhum. Porque é muita Entendi. matéria diferente. Então eu poderia fazer, isso é outra conversa. Agora, para Uhum. aprender mesmo, eu te recomendo fortemente esse livro aqui, ó. É o melhor livro do mundo para essa primeira parte da física. É o Tá. Halliday. Se tu Uhum. procurar no Google, tu vai ver muita gente elogiando, ele é muito bom, bem É. aplicado. E ele fala, ó, fundamentos da física e tal, e aqui tu vai, olha só, ele tem 355 páginas. Ele já é um Uhum. pouco considerado um livro meio enxuto, assim, meio curto, né? Uhum. Mas ele vai ficar falando muito dessas coisas ali que na tua coisinha tá bem resumido, né? Certo. E ele vai explicar de uma forma didática, não puxando matérias complexas de outras disciplinas, como o teu professor puxou. Então eu acho que a gente deveria começar por aqui, tá bom? Tá bom. Uhum. Eu vou te mandar esse livro já, para quando tu tiver um tempo, assim, poder dar uma olhadinha nele, Tá bom. Beleza. ver os exemplos e tal. Acho que você vai gostar bastante. Deixa eu Ok. pegar aqui para te mandar. Ah, beleza, tá aqui. Belezinha. Mano, teu professor não quer que mostre a apostila dele. Eu não quero ver aquela apostila na minha frente. Meu Deus, coisa horrível, cara. Tá louco. Sim. Ele viaja, cara, sinceramente. Ó, por exemplo, ó, o primeiro capítulo é medição. Trata um pouco dessas coisas que estavam lá naquela página, naquela primeira Tá. página lá, né? Falando Uhum. sobre grandeza, sobre o sistema internacional. Isso aqui, sinceramente, pode pular. É mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Claro, ele vai desenvolver muito bem aqui, mas é desnecessário, totalmente desnecessário, sinceramente. Ok. Agora aqui já começa a ficar legal, ó. Movimento retilíneo. Essa é a primeira matéria da física. Fala sobre Uhum. movimento. Então, aquele problema do barquinho, por exemplo, está aqui nesse capítulo, ok? Tá. Uhum. Então eu acho que seria bom a gente começar por aqui para entender física. Eu Tudo não bem. vi nada além de física mecânica ali na Uhum. apostila. Apesar de ter um detalhe ou outro bem doido, assim, de física nuclear e tal, mas eu acho que ele vai se ater à mecânica. Porque está escrito mecânica até na primeira página, né? Então ele vai se ater à mecânica. Sim. O que é bom, porque tá tudo nesse livro aqui só, que é a Física 1, como a gente chama no Tá. Brasil. Uhum. Agora, vamos falar um pouco sobre movimento, então, para tu conseguir fazer as primeiras contas mais simples, tá? Bem, ele vai falar aqui de... É que assim, esse livro também ele já é para quem tá com física do ensino médio pronto na cabeça. Então, como não é Fresco. bem o teu caso, fresquinho, exatamente. Então, como não é exatamente o teu caso, eu tenho um livro ainda melhor, que é esse Tá. aqui, ó, que é o de ensino médio mesmo. Porque Uhum. ele, além de ser mais bonito assim, ele é bem mastigadinho, olha só, ele tem o dobro de páginas e tal, e a matéria é a mesma. Tá, entendi. Só não envolve cálculo. Então, quando envolver cálculo, eu explico o cálculo. Uhum. Mas para entender a física, você tem que primeiro entender as partes mais básicas aqui. Então, ó, também, ó, o segundo capítulo daqui é igual ao segundo capítulo daquele livro. Aquele livro é de faculdade. Beleza? Mas vamos Certo. por aqui Uhum. para a gente entender bem a coisa. Então, vamos lá. Posição numa trajetória. O que é uma posição numa trajetória? A primeira coisa que você define quando vai resolver um problema de física, né? Qual que é a posição inicial?
Basicamente é isso. Uhum. Então, por exemplo, né? Aqui no Brasil, tu deve lembrar que tinha aquelas estradas com quilometragem escrita, né? Então, Sim. apesar desse ônibus estar no quilômetro 90, né? Existe um quilômetro 80 e existe um quilômetro zero também. Então, é desse quilômetro zero que a gente cria o referencial de posições na estrada. E isso Uhum. é extremamente importante para você conseguir construir uma equação de movimento. Tá. Então, veja, a equação de movimento é o que vai te dar a posição dos objetos no instante que tu quiser, né? Por Uhum. exemplo, tu vai precisar de uma equação de movimento para resolver aquela questão do barco lá. Só que a questão do barco ela já é um pouquinho mais avançada que isso que Uhum. nós estamos vendo nesse exato momento, tá? A gente vai chegar lá, não se preocupe. Tudo bem. Beleza. Então aqui ele está falando que você pode definir a posição inicial na posição que você quiser, etc. Pode ser no meio, pode ser antes, depois, etc. E o que é meio óbvio, né? Então a gente não precisa ficar falando muito sobre isso, mas agora vai ser interessante. A física, né, os cálculos que a gente faz na física, eles não são, bem, eles são coisas aproximadas, elas são coisas perfeitas, né? A gente leva em conta que tudo está perfeito, não tem atrito, não tem resistência do ar, etc. Então, nas equações, não faz diferença alguns elementos que para nós faz. Por exemplo, aqui, quando a gente está parado observando um trem aqui, a gente leva em conta que quem está se movendo é o trem, né? Uhum. Isso. Mas para a física, não faz diferença. Para tu resolver uma conta, não faz diferença se quem está se movendo é o trem em relação ao cara aqui que a gente chama de observador, ou Ok. se quem está se movendo é o observador em relação ao trem. Ok? Ok. Isso aqui é o início daquela coisa lá de relativi que tinha na Uhum. sua lista lá. Tá. Né? E isso é meio real até. A gente percebe isso. Eu não sei, tu já deve ter andado bastante de avião, né? Uhum. Pois é, aqui em Guarulhos, né? Quando eu pegava avião, eu às vezes não tinha certeza se quem estava se movendo, ou seja, fazendo manobras na pista, né? Era o avião que eu estava ou o avião do lado, quando eu vi o avião se mexendo. Porque o avião é Uhum. tão grande que a gente não repara direito, não dá para perceber direito, né? Certo. É que nem a Terra, né? Se eu olho para o Sol, para mim quem está se mexendo é o Sol, que eu Uhum. vejo ele saindo de um lado e indo para o outro, porque a Terra é muito grande, então ela se movendo a gente não repara. Ok? Certo. Então tem todas essas condições que estão associadas também nas equações. Tudo isso acontece porque parece que não tem aceleração. Então quando a gente chegar em aceleração, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões de referencial. Mas por hora eu quero que você repare uma coisa aqui, que para tu ver como as equações elas podem ser diferentes para diferentes observadores. Uhum. Então novamente, isso aqui tem tudo a ver com o problema do barco. Se você for uma pessoa dentro do trem vendo a lâmpada cair, vai parecer que a lâmpada está caindo em linha reta. Se tu Sim. fizer isso agora, pega o teu celular e joga no chão, não vai parecer que ele tá caindo em linha reta? Sim. Pois é. Mas para uma pessoa fora do trem, não parece que a lâmpada cai em linha reta. Porque se ela fosse cair em linha reta, ela cairia na posição 1. Ok. Mas o cara no trem, o cara fora do trem, na verdade, vê caindo na posição 3. Ou seja, em outro Certo. lugar. Então ela não Uhum. caiu em linha reta. Né? Mas para o cara fora do trem, ele viu um movimento. O cara dentro viu outro. Ou seja, movimentos diferentes sobre o mesmo evento. Sacou? Uhum. Então, tudo a ver isso aí. Muito bem. Claro, vai ter conta para tudo isso, né? Agora é só uma introdução, assim. Sim. E agora sim, uma coisa que já começa com uma continha de física de verdade. Velocidade média. E aí, lembra de velocidade na escola? Apareceu já alguma coisa de velocidade na aula? Eu só tive uma aula de física até agora, na verdade, né? Mas eu lembro vagamente, tipo assim, tá lá no fundo do meu cérebro. Entendi. Tu teve uma aula só, ele já passou tudo aquilo de, Sim. de lista para vocês resolverem? Uhum. Sim. Caraca, velho, que é isso? Ele não Uhum. explicou nada ainda, meu. Pois é. Cada coisa, tá louco. Meu Deus, eu ficaria perdido se eu tivesse ali nessa situação. Sim. Porque, meu, Eu, como eu é me que tu vai falar de movimento relativo e de estática sem ter visto velocidade média antes, cara? Não é possível isso. Sim, mas eu acho que talvez ele parte do princípio que todos os alunos acabaram de sair do ensino médio e viram isso, então talvez seja Pô, isso. mesmo assim, cara, não faz sentido nenhum isso. Mas tudo bem, de certa forma, né, eles viram. Assim, Uhum. talvez meio por cima, mas viram. Só que ali tá num nível alto as questões, tá? Em nível maior que high school.
Então, sei lá. Sim. Só que tu tens que ver tudo, né? Uhum. E assim, tudo isso que eu acabei de te passar é uma aula de 1h30, assim, na faculdade, 2 horas e tal. Então a Sim. gente tá passando um pouco Uhum. rápido. Mas vamos Sim, lá, sim. vamos lá. Se quem aprendeu o nível que tu aprendeu de língua, isso aqui vai sair de letra, não se preocupa. Tomara. Só que a gente vai ter que resolver umas continhas. Então vamos lá, vamos falar sobre o que é velocidade primeiro. A gente fala de velocidade o tempo todo e não entende, mas a velocidade nada mais é que a taxa de variação da posição no tempo. Ou seja, se um objeto está se mexendo, ele está se mexendo de uma posição para outra e demorou um tempo para isso. Então, Ok. então velocidade é justamente isso. Uma coisa pode ser extremamente devagar, tipo uma tartaruga, mas ela tem velocidade. Então aqui ele está falando de uma situação onde um ônibus percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Se ele se moveu uma determinada quantidade de quilômetros, uma determinada quantidade de tempo, ele tem velocidade. Qual é essa velocidade? Para encontrar isso é fácil. É só Uhum. pegar a quantidade de deslocamento que ele teve e dividir pela quantidade de tempo. Nesse processo, tu encontra 60 quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade dele, em média, foi 60 quilômetros por hora. Ok. Isso não impede que num determinado momento da trajetória ele tivesse parado, no outro ele tivesse extremamente rápido e por aí vai, né? Essa aqui é só Uhum. uma velocidade média. Portanto, essa velocidade que a gente acabou de calcular aqui não é a velocidade que aparece no velocímetro do carro, por exemplo, né? Ok. Essa velocidade ela aparece quando você está, por exemplo, vendo uma corrida de Fórmula 1 e ele fala assim, a velocidade dessa volta foi tanto. É Sim. claro que o cara durante a volta acelerou, freou, etc. Mas ele teve uma velocidade média, que é essa aí, no caso, beleza? Beleza. Note que se tu fizer a mesma trajetória em menos tempo, a velocidade é maior, óbvio, né? É o que a gente Uhum. vê aí no mundo real. De toda forma, temos aqui a nossa expressãozinha, então, para velocidade, deslocamento dividido por tempo. Só que esse delta aqui, essa letra grega, né, delta, esse triângulo, ele Sim. na física e na matemática, ele denota variação, tá bom? Então, Ok. é variação do S. S de space, né, posição. Então, a variação da posição dele, a posição final menos a posição inicial. O tempo final menos o tempo inicial. Nisso Uhum. tu vai ter, então, né, o quanto ele andou ali no tempo que ele andou. Ok. E aqui entra uma coisa que, assim, os professores no ensino médio nunca passam. Nunca passam. Sim. Mas aí o teu professor está cobrando, que é o limite. Isso aqui é coisa de cálculo, tá? Cálculo de Uhum. faculdade, isso aqui. Que é o seguinte: se você estiver interessado em encontrar qual que é a velocidade instantânea, né? Velocidade naquele instante agora, sabe a velocidade que o velocímetro do carro mede, né? Porque toda hora ele está Uhum. mudando. É essa Sim. velocidade aqui, onde tu tende o tempo de medida a zero. Daí tu vai ter uma velocidade naquele instante que você está medindo. E sim, tu vai ter que aprender isso, tá? Ok. Não é uma conta muito simples assim, porque é uma matemática completamente nova. Mas se tu decorar uma fórmula ou outra, vai dar tudo certo, tenho certeza. Ok. E com a minha orientação também, né? Porque, vou te falar, se tu estudou línguas e aprendeu tão rápido, provavelmente tu tinha um professor, alguém que falava te orientando, né? Algo assim, né? Vai dizer. Sim, eu tive um professor em francês. Francês foi um pouco mais, eu fui um pouco mais autodidata, porque eu fazia uma aula por semana só. Uhum. Em alemão, eu já tive mais aulas, porque é bem mais diferente, né, do que a nossa língua, então não é tão simples. Mas eu Alles klar, estudava alles a, klar. a maior parte do tempo sozinha. Certo. Pois é, justamente é isso que eu queria te dizer. Para a gente aprender algo de verdade, assim, e rápido, né? A gente precisa estudar muito sozinho. Uhum. Porque só assim a gente vai reparar o que a gente não sabe, né? Que nem o Sim. Sócrates dizia, só sei que nada sei, significa que tu só aprende quando tu percebe o que não sabe. Só que daí o que que acontece? Às vezes tu fica patinando naquele erro que se tu soubesse, conseguiria fazer tu aprender mais rápido outras coisas. Só que tu percebe o erro e leva pro teu orientador, né? Que vai te Uhum. fazer sair dele rapidinho. Então é por isso que a orientação é boa e faz a gente aprender mais rápido, né? Por exemplo, o que que acontece com uma pessoa que, pô, não sabe nada de física e de matemática? Ela vai olhar isso aqui e vai achar que isso é mega importante agora. E não é, Uhum. entendeu? Então eu posso dizer pra ti, ignora isso por enquanto. É isso que eu Ok. quero dizer, entendeu? Então não precisa se Ok. preocupar com isso por enquanto, mas no futuro você vai precisar. Beleza. Beleza. Daí aqui, olha só, ele tá falando sobre conversão de unidades, né? Provavelmente se tu puxar da tua memória, tu vai lembrar do professor falando para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, ou para passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Tinha isso lá na escola, né? Sim. E é basicamente dividir ou multiplicar por 3,6, tá bom? Ok.
Ele vai falar também sobre velocidade progressiva para frente, retrógrada para trás. A gente não precisa conversar muito sobre isso. E agora sim, uma coisa mega importante: função horária. Uhum. Na física, a gente quer matematizar a natureza. Ou seja, a gente quer descrever as coisas por equações. E essa equação aqui, ela te ajuda a descrever a posição do objeto em função do tempo. Esse S significa posição e o T tempo. Então, para determinados valores de tempo, você vai saber qual é a posição desse objeto, porque essa é a equação dele. Se fosse outro objeto, teria outra equação, e por aí vai. Por exemplo, você disse que estudou Bhaskara ontem, né? Sim. Aqui tá a Bhaskara. Só que não chama de Uhum. Bhaskara em Luxemburgo, tá? Porque é só no Brasil que a gente chama de Bhaskara, é isso. Sim, Sabia? sim. Por aí eles vão chamar de Quadratic Formula, ou fórmula Ah, entendi. resolvente. Provavelmente Sim, Quadratic Formula. Se bem que ok. aí eles falam francês. Francês não gosta de falar as coisas em inglês, né? Não, não Então, gosta não não. sei. Mas alguma coisa quadratique, assim, quadratique, algo assim. Ele vai estar falando Sim, da Bhaskara, tá bom? ok, beleza. Isso. Agora, bem, então o que eu quero dizer, cada corpo tem um tipo de equação, porque cada corpo tem um tipo de movimento. Perceba que a descrição do movimento aqui é que esse objeto, olha só a figurinha, né? Esse objeto está sempre andando a mesma quantidade de metros na mesma quantidade de tempo. Uhum. Por isso, a constância aqui no tamanho das distâncias. Aqui também, só que ele está voltando. Até por isso esse sinal de negativo. A gente vai falar sobre tudo isso, não se preocupe. Mas, olha só o que acontece quando a gente tem uma fórmula quadrática descrevendo o movimento de um objeto. Ele tem um movimento extremamente esquisito, onde ele vai e volta, né? Olha só o movimento dele aqui. Sim. Indo e voltando. Então, né, são equações diferentes para tipos de movimento diferentes. Mas elas realmente funcionam. Por exemplo, recentemente foi, né, noticiado que teve uma sonda que saiu do sistema solar, né? Como é que eles quando soltaram a sonda lá em 1970, eles já sabiam que isso ia acontecer em 2021. Nossa, E de fato aconteceu, né? Por quê? Porque eles tinham a equação dela, e a equação dela era que nem essa aqui. entendi. Exatamente igual essa aqui, um número somando um número que multiplica o t. Era exatamente isso. Daí com uma conta básica, né, sabendo o tamanho da galáxia, eles colocavam aqui no tamanho da galáxia aqui, isolavam o tempo, da mesma forma que uma criança lá no 7º ano isola o tempo, e descobriram que ia ser em 2020 que ia acontecer isso. Entendi. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu acho que eu falei demais, eu até tô com problema na voz de tanto que eu tô falando ultimamente. Portanto, eu vou fazer uma conta agora e Uhum. depois você vai fazer outra, tá? Ok. Então eu vou fazer essa da figurinha dos corredores aqui. Que supostamente é um pouquinho mais fácil. Se a gente Uhum. já sair fazendo uma conta da aula de hoje, já tá topzera, já tá ótimo. Por aqui. Beleza. Um atleta passa no instante t igual a 1, 10 segundos, por uma posição cujo espaço é 50. É o que a gente tá vendo aqui na figura, ó. Uhum. O reloginho tá no 10 segundos e ele tá na posição aqui que supostamente é 50. Então, né, vamos colocar aqui. Vamos dizer que o S1 é 50 metros, né? Sim. E o tempo aqui é 10 segundos. Beleza. Na física e na matemática é muito importante desenhar, tá? Para deixar de ser uma coisa abstrata. No Uhum. instante T2, 20 segundos, a posição é 120. O cara tá correndo. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 a T2. Ótimo, queremos a velocidade média. Então a gente escreve a Uhum. equação da velocidade média, que é ΔS por ΔT, aquela que eu te apresentei agora há pouco. Uhum. Dá esse livro depois, porque ele é bem mais básico, tem bastante exemplo, tu vai gostar bastante. Então, como eu te falei agora há pouco, delta é variação, S2 menos Uhum. S1, então, dividido por T2. Bom, e agora a gente faz a substituição dos valores. Quem que é S2? 120. Uhum. Que é S1, 50. Isso dividido por tempos, que é 20 menos 10. Ok? Ok. Então, se a gente fizer essas subtrações simples, 120 menos 50 é 70 e 20 menos 10 é 10. Ok? Uhum. E daí, obviamente, a gente pode cortar aqui e chegar que a velocidade do rapaz era 7 metros por segundo. Ok. Encontramos a velocidade média dele. Claro que é uma velocidade média, né?
naquele trecho. Pode ser que ele teve velocidades diferentes durante o percurso, mas a média foi essa. Perfeito. Muito bem, senhorita Bárbara. Agora eu vou pegar tudo que eu fiz aqui. Simplesmente utilizei essa fórmula, né? Vou mandar para você no WhatsApp já e vou te pedir para fazer uma conta, mas eu quero que você tente, sem pedir muito minha ajuda, só para eu ver como é que tá teu nível de matemática e de compreensão do que eu falei, tá bom? Tá bom, medo. Não se preocupe, estamos aqui para aprender juntos. Ok. Ó, tô te mandando no Zap, tu pode copiar de lá, tá? Eu gostaria que você não me perguntasse para, né, pra gente perceber o que você sabe, o que você não sabe, etc. Faz bem isso aí, beleza? Então nisso eu preciso ir no banheiro rapidinho, já volto. Tá bom, beleza. Certo, moço. E aí, chegou em alguma resposta já? Então, sim, mas eu tenho dúvidas. Eu vou Claro. te dizer o que eu fiz e daí a gente discute, pode ser? Claro. Tá, primeira coisa, no meu ponto de vista, a gente tem que converter esses minutos em segundos, né? Porque é metros por segundo, certo? Era, né? Senão tu pode deixar em minuto mesmo. Mas normalmente a Posso gente deixar? deixa em segundos. Tá. Eu fiz a conversão, então um minuto tem 60 segundos, 4 tem 240. E aí é que entra o ponto, porque no exercício anterior, a gente calculou a velocidade média, certo? E aqui o programa está pedindo a velocidade escalar média. Eu Por hora apliquei. é a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, ok. Ah, então beleza. Então eu cheguei no resultado de 5 metros por segundo. Quanto? 5 metros por segundo. Então, no caso, você fez 1.200 dividido por 240. 240. Isso, garota. Muito bem, 5 metros por segundo. Parabéns, isso mesmo. Ok. Se Perdão? o teu professor começasse nesse ritmo, você se sentiria bem mais segura, né, do que você estava fazendo. Sim. Mas é isso mesmo. É isso aí. Gostei de ver. Um problema como esse aqui para finalizar a aula, será que você consegue? Pode fazer comigo aqui se tiver dúvidas. Tá, beleza. Vou ler o primeiro. Nossa, eu lembro de problemas assim no ensino médio. Que bom, tá puxando da memória. Isso é ótimo. Sim. Aí era exatamente o mesmo faseamento. Sabendo que. Pois é. Tá. Nesse exemplo aqui, né? Nesse segundo que você está me mostrando, eu poderia aplicar a forma que você usou no exercício que você resolveu?
Sim. Mas, claro, nesse caso, eu tenho a velocidade, né? Eu não estou procurando a Terrific! velocidade. Exatamente isso. Você tem a velocidade e agora você quer o tempo. Percebeu? Gostei. Era isso que eu queria que tu percebesse. Então a gente tem que encontrar o tempo. Sim. Você pode jogar os valores, ou se você quiser se adaptar ao que os Uhum. professores gostam, né, o que você precisa, na verdade, você tem que isolar aquilo que você está procurando. Então tem que isolar o tempo. O tempo vai para o outro lado multiplicando e o V vem para cá dividindo. Sim. S por V. Uhum. Agora você pode substituir os valores, tomando cuidado que ele falou algumas coisas curiosas aqui, né? Falou o tempo em Sim. horas e minutos, não é mesmo? Uhum. Sim. Beleza, mas eu acho que você consegue lidar com isso, né? Tá. Se não conseguir, eu tô aqui para ajudar. Sim, sim, beleza. Beleza. Bom, tá. O meu delta de espaço seria o 300, certo? O seu delta de espaço, ele foi do 240 para o 300, né? Então, Sim. como o delta é variação, é o final menos o inicial. Ah, verdade, perdão. Tá, no caso vai ser 60, então. Isso, exatamente. Tá. Ahn, e a minha velocidade? Bom, eu tenho ali essa velocidade de 80 km por hora. Mas Isso. não pode ser só isso, é só isso? Bem, tu tem que tomar cuidado só com a conta, mas é só isso, sim. É só jogar os valores e encontrar o tempo, exatamente. Tá, beleza. Então seria 60 dividido por 80. É isso. 60 quilômetros dividido por 80, exatamente. Quanto é que vai dar isso? Peraí. Vai, tu pode cortar os zeros, né? Uhum. E se tu puder usar a calculadora, usa, né? Mas, Sim, se não... posso. Ah, então beleza. Então, 0,75. 0,35? 75. 75? Beleza. Bem, Isso. 0,75 o quê? Bananas, Então, estrelinhas. esse é o ponto. É, a gente usou a unidade de quilômetros por hora e quilômetros. Então, seria 0,35 km por hora. Mas eu estou procurando o tempo, então não pode ser 0,35 km por hora. Porque tempo não é medido em quilômetro, né? É só hora, então. Exatamente. Então, seria, tá, 0,75 de hora, e eu teria que converter para achar a hora nesse formato como ele deu de às 7h30, por exemplo, certo? Ou você pode usar um pouco de malandragem, né? E lembrar que um relógio, Uhum. né? Ele é bem dividido em 4 partes, né? Sim, E cada parte é um quarto, né? sim. Eu tava Como ele pensando nisso quer. agora. Isso mesmo. Como ele quer 75, ele quer 3 quartos. Sim, Então, qual é a hora que tá aqui no 3 quartos, né? Não é 45 minutos? sim. Pois é. Então, significa que 0,75 hora, né? Uhum. Esqueça da unidade, hora, é a mesma coisa que 45 minutos. Agora, se tu pensar, Beleza. absurdo, tá, dessa vez tudo bem, passou, mas como é que eu faço para qualquer situação? É só você pegar a quantidade de horas e multiplicar por 60, Uhum. né? Por quê? Ok. Porque, por exemplo, se eu te perguntar quantos minutos tem 2 horas, o que que você faria? Não faria 2 vezes 60? Sim, Pois é. Então, quanto é 0,75 hora? É 0,75 vezes 60, daí tu vai encontrar em minutos. Vai dar 45. entendi. Entendi. Yes. Perfeito. Show. Perfeito. Então significa que ele demorou 45 minutos, certo? Certo. Ô, minha amiga. Bem, acho que por hoje é isso. Você conseguiu fazer bastante coisa, apesar de. Né, nós temos que gastar essa primeira aula para entender direto a tua situação, porque ela é bem diferente do usual, né? Uhum. Então, mas eu acho que foi bem, você conseguiu fazer bastante coisa sozinha, dá pra ver que você pega rapidão as coisas. Beleza, Gostei então. de ver. Tem esperança. Com certeza. Agora, quanto àquela segunda lista lá, a gente tem que conversar um pouquinho. Só não posso agora porque eu tenho que atender outro cliente, tá? Sem problema. Então, beleza, a gente conversa logo mais. Valeu!